quem sou eu, um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar, Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu, vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, Pequi, Opala, Sambaqui, entender de Minas, saber quem sou eu, como posso descobrir, conhecendo museus, conhecendo museus. Neste mundo vou entrar, o universo conhecer, conhecer a mim, saber quem sou eu, já sei como fazer, conhecendo museus, conhecendo museus, conhecendo museus. Libertas que será tamen, liberdade ainda que tardia. Esse é o lema proposto pelos protagonistas de um movimento que ajudou a fundar os ideais libertários no Brasil do século XVIII. A expressão em latim, que figura na bandeira do estado de Minas Gerais, ecoa através de períodos importantes da nossa história. Se hoje vivemos em um país livre e democrático, muito devemos a personagens que tempos atrás lutaram por isso. Uns são cultuados como heróis, enquanto outros permanecem anônimos. E o que aprendemos com tudo isso é que os pontos de vista sob os quais podemos olhar a história são múltiplos. Estabelecer um diálogo entre o passado e o presente, entre os fatos e seus contextos, entre a história e a cidade, é o que vamos fazer conhecendo o Museu da Inconfidência. Museu da Inconfidência. A Inconfidência Mineira, um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil, significou a luta do povo mineiro contra a opressão do governo português no período colonial. Em 1936, o presidente Getúlio Vargas teve a iniciativa de criar um monumento em homenagem aos personagens envolvidos na Inconfidência Mineira. O Getúlio Vargas, em 1936, resolveu trazer para o Brasil, né, os restos mortais dos inconfidentes que, condenados a degredo na África, lá faleceram. Em 1938, inicia-se o processo de reforma da antiga Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica, para abrigar as peças funerárias. O edifício, construído no final do século XVIII, constitui um belo exemplo da arquitetura brasileira colonial. Predomina a tendência clássica se sobrepondo a elementos do barroco e rococó. Na fachada, pode-se notar a ênfase na geometrização e na simetria. Aqui dentro foi montado o Panteão, glorificando os protagonistas do movimento da Inconfidência. O museu, para ser um museu realmente da Inconfidência, ele tinha que ser relacionado com a cidade, com Ouro Preto. Por quê? Porque Ouro Preto foi o único lugar possível para surgir realmente a Inconfidência. Em 2003, realiza-se a primeira grande reforma na sua exposição de longa duração, sendo o edifício reaberto em 2006. Então eu acho que nós fizemos agora o verdadeiro Museu da Inconfidência. É um museu que estuda Ouro Preto, né, e a Inconfidência. O novo projeto museográfico passou a contemplar a formação da cidade de Ouro Preto, cujas características e ambiente foram decisivos para o surgimento do movimento inconfidente. Ouro Preto é estudado dentro do museu como? Nós temos 2 andares no edifício. Então, no primeiro andar, nós fizemos a evolução social, política e econômica de Ouro Preto. E em cima seria a superestrutura, a consequência dessa evolução política, social e econômica de Ouro Preto, né? Que é o estudo, então, da arte, da cultura e da religiosidade em Ouro Preto naquele período. Este quiosque multimídia nos conta um pouco dessa história. Finalmente chega ao reino português a notícia esperada há 150 anos. Um ouro em quantidade jamais imaginada tinha sido descoberto no sertão brasileiro. A notícia excitou a imaginação. Grupos sucessivos se introduziram nas matas tentando chegar ao local da descoberta riqueza. O pico chamado Itacorumi
que em tupi-guarani quer dizer pedra menino, serviu como referência geográfica às várias bandeiras que partiram em busca do ouro negro. Na mineração, escravos trabalham em ritmo alucinado. Os senhores buscam retirar o máximo de ouro possível para voltar ricos às suas terras de origem. A partir de 1730, Vila Rica vive um processo de rápida urbanização. Outras atividades, como o comércio e a arte, agora fazem parte da vida cotidiana. Antes, a vida brasileira girava em torno das grandes fazendas e as cidades eram meros entrepostos de abastecimento e trânsito. Com a mineração, essa situação se inverteu e tornou possível a formação de uma sociedade diferente, que já esboçava passos no sentido da formação do que seria a nossa atual classe média. Em 1711, nascia a Vila Rica de Albuquerque. Em 1823, ela tornou-se Imperial Cidade de Ouro Preto e permaneceu como capital da província de Minas Gerais até a inauguração de Belo Horizonte, em 1897. O movimento Inconfidente surgiu na cidade em pleno ciclo do ouro. O país sofria com os abusos políticos e com os altos impostos cobrados por Portugal. Os brasileiros que encontravam ouro deviam pagar o quinto. 20% de todo o minério ia para os cofres portugueses. O ouro começou a diminuir nas minas, mas as autoridades portuguesas não diminuíram as cobranças. Nesta época, Portugal instituiu a chamada derrama. Esta funcionava da seguinte maneira: cada região de exploração de ouro deveria pagar elevada quantia, 100 arrobas de ouro por ano para a metrópole. Caso a região não conseguisse cumprir a exigência, a população inteira teria bens confiscados até completar o valor devido. Atitudes como essa foram provocando a insatisfação de parte da população, que queria pagar menos impostos e ter mais participação na vida política. Membros da elite brasileira, como intelectuais, fazendeiros, militares e donos de minas, influenciados pelas ideias de liberdade que vinham do iluminismo europeu, começaram a se reunir para buscar uma solução definitiva para o problema: a conquista da independência. O grupo era formado, entre outros, pelos poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, o dono de mina Inácio Alvarenga, o padre Rolim e Joaquim José da Silva Xavier, ou simplesmente Tiradentes. Ele nasceu na fazenda do Pombal, próximo à vila de São José del Rei. Perdeu os pais ainda criança e foi morar com o padrinho, que era dentista, e procurou interessá-lo por sua profissão. Logo começou a ajudar o padrinho e aprendeu a tirar dentes e substituí-los por dentaduras e dentes postiços, o que lhe valeu seu apelido. Em 1775, ingressou na carreira militar, como alferes. Os Inconfidentes haviam marcado a deflagração do movimento numa data em que a derrama seria executada. Desta forma, poderiam contar com o apoio de parte da população, que estaria revoltada. Porém, um dos Inconfidentes, Joaquim Silvério dos Reis, delatou o movimento para as autoridades portuguesas em troca do perdão de suas dívidas com a coroa. Todos os Inconfidentes foram presos e acusados pelo crime de infidelidade ao rei. Alguns ganharam como punição o degredo para a África e outros uma pena de prisão. Porém, Tiradentes, que passaria a história como líder do movimento, foi condenado à forca e ao esquartejamento. Justiça que a rainha, Nossa Senhora, manda fazer a este infame réu, Joaquim José da Silva Xavier, pelo horroroso crime de rebelião e alta traição que este se constitui chefe e cabeça na capitania de Minas. Manda que seja levado pelas ruas dessa cidade ao lugar da forca e nela morra de morte natural para sempre, e que, separada a cabeça do corpo, seja levada à Vila Rica, donde será conservada em poste alto junto ao lugar de sua habitação até que o tempo a consuma. Que seu corpo seja dividido em quartos e pregado em iguais partes pelas estradas de Minas nos lugares mais públicos. No espaço do museu, a Sala da Inconfidência representa a passagem de um momento social sombrio, de sujeição a Portugal, para um movimento social renovado, alvorecente.
O trajeto percorrido inicialmente é de sombra, da dominação colonial, da contra-reforma, do claro-escuro barroco, do cerceamento das liberdades individuais, do trabalho escravo. A partir daí entra a claridade do iluminismo, das ideias democráticas, dos pensadores que, ao promover a Declaração dos Direitos Fundamentais do Homem, estabeleciam as bases para a organização democrática das nações. O último espaço termina com um corredor pintado de branco, que conduz até o Panteão dos Inconfidentes. Inácio José de Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, João da Costa Rodrigues, Francisco Antônio de Oliveira Lopes, Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, Vitoriano Gonçalves Veloso, José Álvares Maciel, Francisco de Paula Freire de Andrada, Domingos de Abreu Vieira, Luiz Vaz de Toledo Pisa, José Aires Gomes, Antônio Oliveira Lopes, Vicente Vieira da Mota. Lápide vazia, dedicada aos que não vieram para o Panteão. Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, in memoriam. E qual era o contexto econômico, social, político, artístico, religioso de Vila Rica nesse período da história? Vamos saber já já. O Museu da Inconfidência reúne informações importantes sobre o contexto histórico e a vida cotidiana na região das Minas Gerais no século XVIII. No novo projeto museográfico, foram criados espaços com recortes temáticos, como as salas das associações leigas, Triunfo Eucarístico, Aleijadinho, Mobiliário, Ataíde, Pintura e Escultura. Vamos conhecer tudo isso de perto. Associações leigas. Naquela época, o Portugal não permitiu aqui em Minas a organização de conventos e as instalações de todas as ordens religiosas que funcionaram no Brasil, no Nordeste, porque eles queriam evitar problemas relacionados com o ouro. A única gente que pôde funcionar aqui eram as ordens terceiras, que eram de populares. Para funcionar, estabeleciam seus estatutos ou compromissos, que, dedicados a uma invocação padroeira, deveriam ser aprovados pela autoridade eclesiástica portuguesa. Além dela ser uma coisa religiosa, com finalidade exclusivamente de ajudar a igreja e de socorrer o povo nessa área, elas supriam certas deficiências da administração real. Essas agremiações edificaram e mantiveram igrejas, contrataram artistas para ornamentá-las, padres para os ofícios religiosos e músicos para compor e executar obras sacras. Eles construíam os cemitérios, eles faziam todas as festas religiosas e os enterramentos, davam assistência completa. Então, eles eram também uma entidade assistencial. Triunfo Eucarístico. Para festejar a reforma da matriz de Nossa Senhora do Pilar, realizou-se em Vila Rica, no ano de 1733, o Triunfo Eucarístico. A Igreja do Pilar passou por uma reforma grande. Eles tiraram de lá o Santíssimo e levaram para a Igreja do Rosário. Quando terminou a obra, o Santíssimo iria voltar, mas ele não voltou assim facilmente, sabe? Eles criaram uma grande expectativa em torno desse assunto. A procissão se inscrevia em um discurso de exaltação da riqueza, apropriando-se de linguagens características das festas barrocas. Aquilo atraiu a cidade inteira e essa procissão reunia obras de arte, pintura, obras de escultura, poemas, tudo. Foi um verdadeiro carnaval. A igreja e o Estado promoviam uma demonstração de seu poderio.
Essa festa depois se tornou muito importante também porque ela marcou o fastígio absoluto da cidade. É um momento culminante da evolução da cidade. A partir dali, ela começou a entrar em decadência. Então ela ficou como uma coisa assim de passagem, um momento especial que a cidade viveu. Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa, que viveu de 1738 a 1814, é considerado o principal escultor do período colonial. Por volta dos 40 anos, passou a sofrer de uma doença degenerativa. A perda progressiva dos movimentos das pernas e das mãos o levou a trabalhar com os instrumentos atados ao corpo. Paradoxalmente, nesta fase, o artista consolidaria um estilo pessoal de reconhecida genialidade. Essa sala indica todos os caminhos percorridos pelo Aleijadinho na sua obra. Em sua produção artística, sobressaíram esculturas de cunho religioso, de vigorosa espiritualidade cristã, associadas às representações estéticas do Barroco e do Rococó. São ainda atribuídos ao artista riscos e projetos de igrejas da região. Aquelas plantas e desenhos são raríssimos, não existe outros. São os únicos que sobraram. Impressiona na arte do Aleijadinho a adequação das escolhas de modelos em relação aos temas tratados e a profunda originalidade de sua obra, de caráter universal e ao mesmo tempo plenamente inserida na cultura regional. Mobiliário. Ao atender às necessidades básicas do cotidiano, descansar, apoiar, guardar, os móveis falam da vida e contam histórias. Esse mobiliário era todo usado como suporte de peças. Expunha-se as peças em cima dos móveis. As pessoas chegavam, olhavam as peças e atentavam para o móvel embaixo. Os móveis agora têm o seu espaço próprio, independente. Eles são peças museológicas como qualquer outra. Nas mãos de artistas e artífices, a madeira se tornará prisioneira de formas que falarão do tempo e do espaço, dos usos e dos costumes. Essa exposição é longa, um grande salão que começa com móveis do século XVIII, né, vão evoluindo até o século XIX. Ao interpretar ou recriar modelos europeus, o artista das Minas Gerais superou limitações, dando nova expressão a exemplares conhecidos. É o estilo mineiro. Ali tem também uma opção de móveis pintados, é uma característica do móvel mineiro, uma influência do mobiliário do norte de Portugal, que foi trazido para cá. Ataíde. Nas mãos hábeis de Manuel da Costa Ataíde, a pintura colonial mineira atingiria sua expressão mais criativa. Ataíde buscou inspiração no seu próprio meio, nos tipos humanos e nas cores exuberantes, com predominância de azuis e vermelhos. Pintura e escultura. A Igreja Católica foi a grande promotora da arte luso-brasileira do século XVIII. Nesta sala, 2 momentos da pintura cristã aparecem representados. São os estudos para figurações dos apóstolos, de traços mais simplificados, e as pinturas eruditas dos painéis em óleo sobre madeira. A escultura mostra o universo de efervescência criativa da produção artística regional. Trabalho de caráter eminentemente coletivo e anônimo. Tem duas coleções ali importantes. Uma de marfim, que é naturalmente de origem portuguesa. São marfins de Macau. Né? E uma outra de pedra-sabão, que é de um artista aqui de Furquim, que é um distrito de Mariana. Esse homem produziu uma obra importantíssima, ele assinava só LC, ninguém sabe quem foi, absolutamente desconhecido. Então nós chamamos de mestre de Furquim. Reserva técnica.
Para cuidar muito bem do seu acervo, o museu possui uma área de reserva técnica, onde as peças não expostas são guardadas em condições adequadas, com climatização controlada, inventariadas para fácil localização e prontas, inclusive, para exposições de curta duração fora do museu quando solicitadas por outras instituições. Possui ainda um laboratório de conservação e restauração e o setor de documentação museológica, onde são catalogados os objetos documentais e as peças. O setor educativo do Museu da Inconfidência, ele trabalha com duas espécies de projetos. Alguns nós trabalhamos em conjunto com as comunidades, com as escolas, com o educandário, e sempre nós montamos projetos de acordo com as necessidades de cada um desse setor. Tem uma outra espécie de atendimento que é feito mediante agendamento. São visitas que exigem um planejamento de quem nos procura para que elas obtenham um sucesso esperado, que tenham um retorno. Tem um projeto também que é chamado de Ludo Museu, que é agendado para qualquer grupo de qualquer lugar. Nós trabalhamos de forma lúdica, com peças originais do acervo que podem ser manuseadas. E é um projeto muito bacana que ele tem atendido muito bem a deficientes visuais, que muitas vezes não têm oportunidade de tocar as peças que estão dentro de vitrines. Antes de encerrar o passeio, vale a pena dar uma passada na loja do museu. Aqui encontramos, entre outras coisas, publicações sobre arte, cultura mineira e brasileira, jogos, lembranças e também folhetos referentes à própria instituição, inclusive em braille. Também não dá para deixar de experimentar as delícias do café do museu quando encerramos a visitação ou desejamos realizar uma pausa entre as impressões obtidas entre as várias salas que abrigam o acervo. E se você gosta de cinema, tem mais uma atração. No auditório do museu acontecem sessões de cineclube, com acesso gratuito a uma rica produção cinematográfica, que inclui clássicos do cinema brasileiro e grandes filmes estrangeiros. E não poderia faltar um passeio pela própria Ouro Preto, personagem principal dessa história. Ela foi a primeira cidade brasileira a ser tombada como patrimônio histórico e cultural da humanidade e possui o mais importante conjunto arquitetônico barroco do país. É isso que eu vou fazer agora, descobrir outros tesouros da cidade. E nós vamos continuar descobrindo tesouros da nossa história, arte e cultura nos próximos programas da série Conhecendo Museus. Até o próximo encontro! Dinossauro, avião, pororoca, timão. Histórias vou saber quem sou eu. Um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar. Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu. Vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, piqui, Opala, Sambaqui. Entender de Minas, saber